Very good morning to you. Bom dia para todos vocês. I promise to be nice to Breno today, or he may never translate for me again. Eu prometo ser bonzinho com o Breno hoje, ou então ele nunca mais vai traduzir para mim. And that's pretty much true. And that's pretty much true, he tells me. E ele diz para mim que é verdade, isso vai acontecer mesmo. But he really is quite handsome. Mas ele realmente é bonitão. So far we have been looking at the person of Christ. Nós temos visto até agora diversas palestras a respeito da pessoa de Cristo. Especially with regard to his human nature. Especialmente no que diz respeito à sua natureza humana. Today we're going to look at another aspect of Christ's life. E hoje nós vamos dar uma olhada em um outro aspecto da vida de Cristo. A very important aspect that is often overlooked by God's people. E esse é um aspecto muito importante da vida de Cristo que geralmente é relegada pelo povo de Deus. In fact, I would say most Christians are completely unaware of what I'm about to speak about. Na verdade, eu digo que a maioria dos cristãos não tem a menor ideia, nenhum conhecimento a respeito desse assunto sobre o qual nós vamos tratar agora. When the Father, before time, and the Son, before time, agreed that the Son would come into the world, quando o Pai e o Filho, antes de todos os tempos, concordaram, pactuaram para que o Filho viesse em tempo oportuno ao mundo, the Father promised the Son a human body with which to perform the work he came to do. O Pai prometeu ao Filho um corpo humano e dá esse corpo humano a ele para que ele pudesse executar a obra que ele veio para executar. That was the first promise. Essa foi a primeira promessa. The second promise was to equip him to do the work. A segunda promessa foi de instrumentalizar ao Senhor Jesus para que ele executasse a sua função, a sua obra. The way in which he equips the Son for the work is by bestowing upon him the Holy Spirit. E a maneira como o Pai instrumentaliza a Cristo para fazer a sua obra é derramando sobre ele o Espírito. So we're going to speak today about the Holy Spirit. Então nós vamos falar hoje, nessa manhã, a respeito do Espírito Santo. So let's pray. Vamos orar. Father in heaven, we thank you for this day. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia. We thank you for every day. Nós te agradecemos por todos os dias. But especially those days when we learn more of Christ. Mas especialmente nós te agradecemos pelos dias em que nós aprendemos mais a respeito de Cristo. May today be such a day. Ah, Deus, que hoje seja um dia como esse, where we love Christ more. quando nós amamos a Cristo ainda mais, The Holy Spirit more. quando nós amamos ao Espírito Santo ainda mais, And the Father more. e quando nós amamos a Ti, ó Pai, ainda mais. Amen. Amém. In Hebrews chapter 5 verse 8 we read, Em Hebreus capítulo 5, verso 8, nós lemos o seguinte: although he was a son, he learned obedience by what he suffered. que mesmo ele sendo filho, ele aprendeu obediência através dos seus sofrimentos. Remember, he learned obedience. Lembrem-se disso, Cristo aprendeu obediência. How was it that Christ was so obedient to his Father? Como é que Cristo pode ter sido tão obediente assim ao seu Pai? Did he rely upon his own natural strength? Será que ele recorreu, ele descansou na sua própria força natural? Do you rely upon your own natural strength to obey the Father? Você confia na sua própria força natural para obedecer ao seu Pai? Christ himself relied upon the Holy Spirit to be obedient to his Father. O próprio Cristo confiou no Espírito Santo para instrumentalizá-lo a ser obediente ao seu Pai. Christ did not cheat by relying upon his own divine nature. Cristo meio que não trapaceou confiando somente na sua natureza divina para obedecer ao Pai. Remember, in Philippians chapter 2, verse 5 through to verse 11, we read, Lembre-se que em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7, o que nós lemos é o seguinte: he did not consider his equality with God something to be exploited. Ele não considerou a sua
equalidade, a sua paridade com o Pai, algo para ser explorado. He did not give up his divine nature, but at the same time he did not depend upon his divine nature. Ele não abdicou da sua natureza divina, mas ao mesmo tempo ele não dependeu da sua natureza divina. As John Owen said, Como John Owen, o puritano, falou, ele disse o seguinte: Jesus exercised all obedience by the rational faculties and powers of his soul. Jesus exercitou toda obediência através das faculdades racionais e dos poderes racionais da sua própria alma. His understanding and his will. Através do seu entendimento, através da sua vontade. His divine nature was not his soul. A sua natureza divina não era a sua alma. He had a soul just like us. Ele tinha uma alma exatamente como nós temos. And this soul was the immediate principle of all his moral actions. E essa alma racional era o princípio imediato de todas as suas ações morais. Just as our souls are for us. Assim como as nossas almas também são para nós. But that does not mean that he did not depend upon the Holy Spirit. Mas isso não significa que Cristo não dependeu do Espírito Santo. So in the Old Testament, when the prophets speak about the Messiah, they always speak about the Messiah as the man of the Spirit. Então no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento trata a respeito do Messias, ele sempre se refere ao Messias como o homem do Espírito. Now if you have your Bibles, I'm going to give you a workout. Então, se vocês estão aí com suas Bíblias, eu vou dar para vocês agora, a gente vai fazer um tipo de exercício. You're going to work harder with your Bibles than Fred does on the soccer pitch. Você vai trabalhar agora muito mais com suas Bíblias do que o Fred faz lá no campo, porque ele não joga nada, né? All right. Please turn with me to Isaiah. Então, abram suas Bíblias com Isaías. Em Isaías. Isaiah chapter 11. Isaías capítulo 11. Isaiah chapter 11 verses 1 and 2. Leiamos então Isaías 11, versos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. The Spirit, the Spirit, the Spirit, the Spirit. O Espírito, diversas vezes o Espírito. All describing the Messiah. Todas essa presença do Espírito descrevendo o Messias. And further on in chapter 42, Vamos agora para o capítulo 42, verse 1. no verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. What does the Father do? O que é que o Pai faz? He puts his Spirit upon the Messiah. Ele coloca o seu espírito sobre o Messias. The mark of the Messiah is that he is the anointed one. A marca do Messias é de que ele é o ungido. Jesus is the anointed one par excellence. Cristo é esse ungido por excelência. Isaiah chapter 61, Vamos para Isaías 61, verse 1. novamente no verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Do you see the importance of understanding the role of the Spirit in the life of Christ? Você percebe a importância agora de entender o papel do Espírito na vida de Cristo? Take away the Spirit and you take away his messianic calling. Tire o Espírito de Cristo e você tira de Cristo também o seu chamado messiânico. God is so concerned to show us that Jesus is filled with the Spirit. A grande preocupação de Deus nesses textos é de mostrar para nós o quanto Cristo estava preenchido com o Espírito Santo. Every single action that Jesus did while on earth was done in the power
of the Spirit. Cada uma das ações que Cristo fez enquanto na terra foram executadas através do poder do Espírito. John Owen makes this point. John Owen fala da seguinte maneira, faz o seguinte ponto. The Holy Spirit is the immediate operator of all the divine acts of the Son. O Espírito Santo é o operador imediato, é o executor imediato de todos os atos divinos do Filho. Even upon his own human nature. E é exatamente mesmo na sua natureza humana. Whatever the Son of God wrought in, by, or upon the human nature, he did it by the Holy Ghost. Tudo aquilo que o Filho frutificou, fez, executou na sua natureza humana, ele fez isso através do Espírito. But do the Scriptures prove this? Mas será que as Escrituras provam essa afirmação? So turn with me, please, to Luke chapter 1. Então, abra novamente agora as Escrituras e vamos para Lucas, capítulo 1. Luke chapter 1, verse 35. Verso 35 de Lucas 1. Descerá sobre ti, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Who formed the human nature of Jesus in the womb? Quem é que formou a natureza humana de Cristo lá no ventre de Maria? Who crafted it in all of its beauty? Quem é que o arquitetou, o moldou em toda a sua beleza? Who gave it all its gifts? Quem é que deu àquela natureza humana todos os seus dons? The Holy Spirit. O Espírito Santo. But not only the incarnation, also Christ's baptism. Mas percebam que o Espírito não está somente envolvido na encarnação, mas veja agora também no seu batismo. Luke chapter 3 verse 21. Lucas capítulo 3, no verso 21. And 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouvindo-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Christ had the Holy Spirit before he was baptized. Cristo já tinha o Espírito antes dele ser batizado. But here's a fresh anointing upon the Messiah for his work he is about to begin. Mas aqui você tem um novo derramar do Espírito no Messias para que ele execute a sua obra. An anointing at his public ordination. E isso aqui essa unção é como se fosse a sua ordenação pública. With the Father's seal of approval. Com o selo de aprovação do Pai. Christ would need the Spirit because he was about to engage in holy warfare. Cristo precisava dessa unção do Espírito porque ele estava prestes a engajar-se em guerra santa. And so we immediately read of Christ after his baptism going into the wilderness to be tempted. E é exatamente isso que nós lemos imediatamente após o seu batismo, quando ele vai para o deserto para ser tentado. In Mark chapter 1 verse 12 we read that the Spirit drove Christ out into the wilderness. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós lemos que foi o Espírito Santo quem direcionou o Senhor Jesus Cristo para o deserto. You could also say he threw him out. É a mesma coisa que você poderia dizer de uma maneira diferente, como se o Espírito estivesse jogando Cristo no deserto. Christ did not get baptized and then say, "Oh, I wonder what I'm going to do next." Cristo não foi batizado e depois ficou, bom, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Qual é o próximo passo? The will of the Father was always primary. O desejo, a vontade do Pai para Cristo sempre foi o seu desejo primordial. And so it was the Father's will, by the power of the Spirit, to drive Christ out into the E é wilderness. exatamente esse desejo do Pai que, através do poder do Espírito, Cristo seja direcionado para o deserto. So notice Luke chapter 4, verse 1. Agora perceba, Lucas 4, capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Then Christ's temptation begins. E é exatamente aqui que a tentação de Cristo inicia. But is he undergoing temptation
with no help from the Father? Mas será que ele vai experimentar e enfrentar essa tentação sem nenhuma ajuda do Pai? Of course the Father helped him É claro que o Pai está ali para auxiliá-lo. and poured out the Spirit upon him E é exatamente por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre ele, so that he may refrain from temptation para que ele possa se retrair da tentação and win his initial victory over the devil. e inicialmente ganhar a sua batalha inicial contra o diabo. And notice verse 14. Agora perceba no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. And after having been tempted, after having been baptized, Christ now begins his preaching ministry. E depois de ser batizado, depois de ser tentado, agora Cristo inicia o seu ministério de pregação. And what are the first words from his lips when he begins to preach? E quais são as primeiras palavras que saem de sua boca, dos seus lábios, quando ele começa a pregar? Luke chapter 4 verse 18. Veja Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. And you'll notice as you see Christ preaching in the power of the Spirit, E o que você percebe é que quando você vê Cristo pregando no poder do Espírito Santo, the effect his preaching has upon his hearers. veja o efeito que a pregação de Cristo tem nos seus ouvintes. Many people were delighted, Muitas pessoas se deleitaram com a pregação. but as I noted on our opening night, Mas como eu notei na nossa noite de abertura aqui, many people were deeply convicted. muitas pessoas estavam profundamente convencidas, profundamente consternadas. That is one of the signs of the Spirit's work in a preaching ministry. E esse é um dos grandes sinais da obra do Espírito na pregação de alguém. People are sometimes very upset. As pessoas muitas vezes ficam extremamente irritadas. That is God's work. E essa irritação é obra de Deus. But not only his preaching, what about his miracles? Mas, movendo-se agora não somente na sua pregação, vamos falar um pouco a respeito do ministério de Cristo. We might be tempted to think that Christ performed miracles because he was God. A gente pode ser tentado a pensar de que os milagres que Cristo executou, Ele o fez porque Ele era Deus. But this is not what the scriptures teach us. Mas esse não é o ensinamento das Escrituras para nós. Just as he preached in the power of the Spirit, so he performed miracles in the power of the Spirit. Assim como Cristo pregava no poder do Espírito, Ele executava os seus milagres também no poder do Espírito. Matthew chapter 12, Veja Mateus, capítulo 12. beginning at verse 18. Começando do verso 18. Just verse 18. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios juízo. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. So the context comes from Isaiah chapter 42. O contexto vem de Isaías capítulo 42. But then notice verses 28 to 32. Agora percebam o que está escrito nos versos de 28 a 32. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Why is it so important that the Holy Spirit enables Christ to perform miracles? Por que é tão importante entendermos que é o Espírito Santo de Deus quem habilita o Senhor Jesus Cristo a executar os seus milagres? Because it is the sign that the kingdom of God is upon
the people. Porque é o sinal de que o reino de Deus chegou no meio do povo. Christ never did anything on his own. Cristo nunca fez nada sozinho, por si só. He was always accompanied by the power of the Spirit, Ele sempre esteve acompanhado do poder do Espírito Santo. by the person of the Spirit, Pela pessoa do Espírito Santo. doing the will of the Father, Fazendo a vontade do Pai. speaking only the words the Father had given him. Falando somente as palavras que o Pai deu a ele para falar. This is the example of a true religious life. Esse é o exemplo de uma vida genuinamente religiosa. In Acts chapter 10 verse 38 we read the following: Em Atos capítulo 10, versículo 38, nós lemos o seguinte: How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit Como Deus ungiu a Cristo com o poder do Espírito and with power. e com poder. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Ele saiu curando endemoniados e oprimidos porque Deus era com ele. Christ could easily have performed miracles according to his own divine nature. Cristo poderia facilmente ter executado milagres de acordo com a sua própria natureza divina. But he always depended upon his Father, Mas ele sempre dependeu do seu doing Pai, only his Father's fazendo will. somente a vontade do seu Pai. That is why in one place E é exatamente por isso que em um lugar he could do no miracles in Nazareth. ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Is that because Christ is not powerful? Isso quer dizer que Cristo não era poderoso? No. Não, de maneira alguma. It is because the Father's will was such that Christ could perform no great work. Era porque a vontade de Deus era tal que Cristo não pôde executar nenhum tipo de obra miraculosa. So his incarnation, Exatamente assim com a sua encarnação, his baptism, no seu batismo, his temptation, no que diz respeito à sua tentação, his preaching, no que diz respeito à sua pregação his miracles, e no que diz respeito aos seus milagres, all in the power of the Holy Spirit. todas essas atividades foram executadas no poder do Espírito Santo. But also his prayer life. Mas também o Espírito Santo está envolvido na sua vida de oração. What is the word most frequently on his lips when he prays? Qual é a palavra que está mais frequentemente presente nos lábios de Cristo quando ele ora? Father, Father, Father. Pai, Pai, Pai. Father, if it is possible. Pai, se é possível. Father, into your hands I commit my spirit. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. And why is it that God's children cry Father? E por que é que os filhos de Deus clamam pelo Pai? Because in Romans 8:15 we are told the Spirit enables us to cry Abba, Father. Porque em Romanos 8,15 nós somos ensinados de que o Espírito Santo nos capacita a clamar Paizinho, Pai. The most natural reaction for any child of God in distress or in joy is to cry out Father. A reação mais natural para um filho de Deus, seja na alegria, seja nas circunstâncias de dificuldade, é clamar pelo seu Pai. And why is that? E por que é isso? Because we have the Spirit. Porque nós temos o Espírito. Think about Christ praying. Pense agora um pouco a respeito de Cristo no seu momento de oração. The Son of God É o Filho de Deus praying in the power of the Spirit orando no poder do Espírito to the Father. para o Pai. The triune God all O involved. Deus triuno está ali totalmente envolvido. A beautiful picture. É um retrato belíssimo. Imagine heaven when Christ prayed, Imagine nos céus quando Cristo ora. stunned into silence, Tudo estava em silêncio. hanging on every word E ele segurando-se, apoiando-se em cada uma de suas palavras. to hear what the Son would say. E o Pai fazendo isso para escutar o que o Filho estava falando. And God answered every one of his prayers, E o Senhor, Deus, respondeu cada uma de suas orações, except one. exceto uma oração. If it is possible, take this cup from me. Se for possível, afasta de mim esse cálice. And the Father's answer was no. E a resposta do Pai para essa oração foi: não. That is not my will. Essa não é a minha vontade. But did that keep Christ from calling him Father? Mas porventura essa circunstância evitou
proibiu Cristo de chamá-lo de Pai. In the very depths of despair upon the cross, it was my Father. Na mais profunda agonia e tristeza da cruz, o seu clamor foi: meu Pai, Into your hands I commit my spirit. nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. He quotes Psalm 31 verse 5. Ele cita naquele momento Salmo 31, versículo 5. But David doesn't say my Father. Mas Davi, quando escreve o Salmo, ele não diz meu Pai. There is an addition, Tem uma adição na citação. a precious addition. E é uma adição preciosa. In the power of the Spirit, the child of God cries, Father. No poder do Espírito agora, o Filho de Deus clama Pai. Christ's thankfulness. Veja também agora o Espírito de Deus envolvido nas ações de graça de Cristo. We read in Luke chapter 10 verse 21. Veja Lucas 10, verso 21. Filled with the Holy Spirit, he said, I thank you, Father. Exultou Jesus naquela hora no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai. He's doing the Father's will. Ele está executando a vontade do Pai. And filled with the Spirit, E preenchido pelo Espírito, he has the spirit of thankfulness. ele tem agora um espírito de gratidão, de ação de graça. His incarnation, A sua encarnação, his baptism, no seu batismo, his temptation, na sua tentação, his miracles, nos seus milagres, his prayer life, na sua vida de oração, his thankfulness, nas suas ações de graça, and his death. e também o Espírito agora está envolvido na sua morte. How was it that Christ was able to give up his life? Como é que Cristo foi capaz de entregar prontamente a sua vida? Well, from one perspective, it is true that he was killed. De fato, por um lado, por um ângulo, é verdade que ele foi morto. But in another perspective, it is true that he laid down his life. Mas de um outro ângulo, também é verdade de que foi ele quem entregou a sua vida. Remember in John 10, he says, nobody takes my life away from me. Lembre-se que em João 10 ele diz: ninguém tira a minha vida de mim. I have the power to lay it down. Eu tenho o poder para entregá-la. And I have the power to raise it up again. E eu tenho o poder também para reerguê-la novamente. How was he able to lay down his E life? como é que Cristo, então, foi capacitado para entregar a sua vida? Was it a helpless whimper Foi ele, porventura, um covarde que não tinha nenhum tipo de ajuda? or the battling cry of a soldier? Ou foi ele o soldado batalhador e guerreiro? It was the battling cry of a soldier in the power of the É Spirit. exatamente o grito de um guerreiro batalhador que ele entrega a sua alma. In Hebrews chapter 9, we see something of this. Em Hebreus capítulo 9, nós temos um vislumbre disso. Verse 14. Hebreus 9, verso 14. 9:14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Capitalized Spirit. O que você tem aí é o Espírito em letra maiúscula. He offered himself up in the power of the Spirit. Ele entregou a sua própria vida no poder do Espírito. In the same way that he performed a miracle in the power of the Spirit, so he performed the giving up of his life in the power of the Spirit. Da mesma maneira como ele executou milagres no poder do Espírito, ele agora também entrega a sua vida no poder do Espírito. In other words, God enabled him to die. Em outras palavras, é Deus quem está capacitando a Cristo para entregar a sua vida, para morrer. Have you ever thought about Christians committing themselves to God? Você já parou para pensar quando cristãos de fato se entregam completamente a Deus? Doing not simply because they're dying, Eles não estão simplesmente ali se entregando a Deus por causa da sua morte, but because the Holy Spirit is at work in them. mas é porque o Espírito Santo está agindo neles. It is the Holy Spirit taking them home, É o Espírito Santo que agora os está levando para casa. just as much as it is death taking them home. Da mesma maneira como a morte também os está impulsionando, levando-os para casa. That's the mystery of the Christian religion. Mas isso faz parte do mistério da religião cristã. And when Christ died, E quando Cristo ali morreu, in the words of Thomas Goodwin, de acordo com Thomas Goodwin, nas suas palavras, he dispatched more work in those 33 years where he lived ele
executou mais trabalhos naqueles 33 anos no qual ele viveu. Yes, in those 3 hours wherein he suffered, Sim, naquelas 3 horas nas quais ele sofreu, than ever was or will be done by all creatures to eternity. do que todas as obras que foram feitas por todas as criaturas e que poderão ser feitas até a eternidade. Eternity will not have more done in it Na eternidade não haverá tanto trabalho feito nela than was done in those 3 hours. do quanto foi feito naquelas 3 horas na cruz. For in those 3 hours, Foi exatamente naquelas 3 horas he made work for the Holy Spirit. ele trabalhou através do Espírito Santo. And indeed all 3 persons E de fato todas as 3 pessoas for all eternity. por toda a eternidade. Could Herod have killed Jesus as a baby? Será que Herodes poderia ter matado Cristo quando ele era bebê? Could a rock have fallen upon Jesus and killed him? Será que uma rocha poderia ter rolado e caído em cima de Cristo e tê-lo matado? The answer is no. A resposta é não. Christ had to willingly, freely lay down his life. Cristo precisava livremente e desejosamente entregar a sua vida, Otherwise we could not be saved. sob pena de nós não podermos ser salvos. But he did it in the power of the Spirit. Mas ele fez isso sim, e fez isso no poder do Espírito. And while in the tomb, E exatamente ali ainda, na tumba, who was it that kept Christ's body from seeing decay? quem é que foi que manteve o corpo de Cristo sem ver corrupção? In fulfillment of Psalm 16, we know that his body did not see decay. Cumprindo o Salmo 16, nós sabemos que o corpo de Cristo não experimentou decomposição. And then he was resurrected. E nós sabemos também que depois ele foi ressuscitado. And by what power was he E resurrected? através de qual poder foi Cristo ressuscitado? Romans chapter 8, verse 11. Veja Romanos 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Christ raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Cristo foi levantado dos mortos, foi ressurreto dos mortos pelo poder do Espírito Santo, Glorifying his body, glorificando o seu corpo, raising him to eternal life. levantando-o para a vida eterna. All of that power at work in E Christ todo aquele poder agindo em Cristo is the same power at work in you. é o mesmo poder que está agindo em você. The power is no different. O poder do Espírito não é diferente. And you too will be glorified E você também será glorificado in the same way that Christ was. da mesma maneira como Cristo foi glorificado. But what is next in Christ's stage of his ministry? Mas o que é que nós observamos ainda mais, o próximo estágio no ministério de Cristo? His ascension and enthronement as the King of Kings. Nós temos a sua ascensão e o seu entronamento, a sua entronização como Rei dos Reis, As the exalted high priest. como o sumo sacerdote exaltado. And we read in Acts chapter 2, E nós lemos agora em Atos, capítulo 2, verse 33. verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Do you see what is being said here? Percebe o que está sendo dito aqui? That Christ was raised up Que Cristo foi ressuscitado. and once ascended into heaven, E uma vez que ele foi assunto aos céus, he receives the promised Holy Spirit, ele recebeu o prometido Espírito Santo. freshly anointed upon his forehead. Novamente, recentemente derramado, novamente agora, sobre a sua cabeça. Dripping down his forehead Estava agora derramando, transbordando da sua cabeça. and falling onto his people. E agora caindo, transbordando da sua cabeça e caindo no seu povo. Why is Acts
the book of Acts so extraordinary in chapter 2? Por que o livro de Atos é tão extraordinário aqui no conteúdo do capítulo 2? Because Christ has been freshly anointed in heaven. Porque agora nos céus Cristo é novamente ungido. He's received his reward. Ele recebeu o seu galardão. And now he wins his bride. E agora ele recebe também a sua noiva. Psalm 45 speaks of this. O Salmo 45 fala a respeito desse assunto. One of the most beautiful psalms in the whole Psalter. Um dos salmos mais belos de todo o saltério. Notice, for example, Veja, por exemplo, you are the most handsome of the sons of men. Verse 2. no verso 2, Grace is poured upon your lips. tu é o mais formoso dos filhos dos homens, os teus lábios se extravasou a graça. Verse 7b, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Versículo 7, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. He has been anointed with the Holy Spirit beyond all his companions. Ele está sendo agora ungido com o Espírito Santo muito mais do que foi ungido qualquer um dos seus companheiros. You tell me, where in Christ's life, where significantly in Christ's life do we not see the Holy Spirit? Diga para mim, em que momento significante da vida de Cristo nós não vemos a presença do Espírito Santo? He is everywhere. Ele está em toda a vida de Cristo. Now some points of application. Deixa eu fazer algumas aplicações agora para a gente. Firstly, Primeiro, Jesus is the source of the Spirit's ministry to us. Cristo é a fonte do ministério do Espírito Santo para nós. He is the bearer of the Spirit in himself, and then he is the bestower of the Spirit upon us. Ele é o possuidor do Espírito em si mesmo e, portanto, ele é aquele que derrama o Espírito sobre nós. The reason we possess the Holy Spirit O motivo pelo qual nós possuímos o Espírito Santo was because the Holy Spirit was first in Christ. é porque o Espírito Santo primeiro está em Cristo. And whatever is true of Christ becomes true of his people. E tudo aquilo que é verdadeiro a respeito de Cristo torna-se verdadeiro a respeito do seu povo. Secondly, Segundo, Jesus is the pattern of the Spirit's ministry. Jesus é o padrão do ministério do Espírito. The Spirit's work on Christ created a master copy of what he would reproduce in his people. A obra do Espírito Santo no Senhor Jesus Cristo tornou-se o padrão da obra do Espírito Santo, é reproduzida agora no seu povo. Christ's religious life was the life of the Spirit. A vida religiosa de Cristo era a vida do Espírito. And that life is stamped upon his people. E essa vida agora precisa ser carimbada no seu povo. If you will share in his glory, you will necessarily share in his suffering. Se você vai compartilhar da glória de Cristo, você necessariamente precisa compartilhar dos seus sofrimentos. Because it is one stamp, not half a stamp. Porque o selo ele é completo, não é só metade do selo. You get the whole Christ Você recebe Cristo por completo, through the whole Spirit. através do Espírito que também age por completo. Thirdly, Terceiro, the means of, or one might say, equipment for the Spirit's ministry is the work of Christ. a obra de Cristo é o meio ou o instrumento através de como o Espírito ministra a nós. If there is no work of Christ, there is no work for the Spirit. Se não tivesse a obra de Cristo, também não haveria a obra do Espírito. The Spirit was Christ's inseparable companion. O Espírito Santo foi o companheiro inseparável de Cristo. Do you know what it's like to have an inseparable companion? Você sabe o que é isso? Que é ter um companheiro inseparável? Take one of your children to a foreign country. Leve, por exemplo, o seu filho para um país estrangeiro. Where I go, Neymar goes. Aonde eu vou, Neymar ali vai também. Doesn't want to let me out of his sight. Ele simplesmente não consegue me deixar fora do seu campo de visão. Our beds were like this in the room. As nossas camas, quando nós entramos no quarto, estavam assim, separadas. And there was a table in the middle. E tinha uma mesinha ali no meio. And I did what any father would do. E eu fiz o que qualquer pai vai fazer. I moved the table away and the beds together. Eu movi a mesinha e agora as camas estão juntas. And then my son started doing gymnastics on the bed. E agora o meu filho, ele pode fazer ginástica na cama.
But you see the point. Mas percebe o ponto que eu quero fazer? Wherever Christ went, so the Spirit was with him. Aonde Cristo ia, o An in- Espírito estava com An ele. inseparable companion even to death. Um companheiro inseparável, mesmo na hora da morte. That is our hope. Essa é a nossa esperança. I don't enjoy the thought of dying, Eu não tenho nenhum prazer no pensamento de morrer. but I know this much, Mas uma coisa eu sei. that if all men abandon me, even my wife and children, Disse que se todos os homens me abandonarem, mesmo a minha própria família, mulheres e meus filhos, and may it never be, e eu espero que isso de fato não aconteça, I will still have the Holy Spirit with me. eu ainda assim terei o Espírito Santo comigo. And He is the Spirit of Christ. E Ele é o Espírito de Cristo. And so Christ will be with me. Então isso quer dizer que Cristo estará comigo. And as we look into the face of death, E à medida que nós olhamos para a face da morte, we know we are looking into the face of Christ. nós sabemos que ao mesmo tempo estamos olhando para a face de Cristo. Because Christ dwells in our heart by faith. Porque Cristo, Ele mora no nosso coração pela fé. He is another counselor, the Holy Spirit. Ele é um outro conselheiro junto com o Santo Espírito. It is like having Christ beside us at our bed. É como se nós tivéssemos Cristo o tempo todo do nosso lado, na nossa cama. But Christ had to go through all of the tortures of death and hell so that we might have that great blessing. Mas Cristo precisou enfrentar todas as torturas do inferno e da morte para que nós tivéssemos essa bênção. Fourthly, Quarto, the goal of the Spirit's ministry in us is faith in Christ and glorifying of Jesus. o objetivo da obra do Espírito Santo em nós é glorificar a Cristo e fé nesse Cristo. The Spirit comes to bring us to faith. O Espírito vem em nós para que nós tenhamos fé. And as we live by faith, the Spirit glorifies Christ in our life. E à medida que nós vivemos por fé, o Espírito glorifica a Cristo em nossas vidas. The Spirit is sometimes called the shy person in the Trinity. O Espírito às vezes é denominado de a pessoa tímida da Trindade. Because His work is principally bringing glory to someone else. Porque a sua principal obra é trazer glória para uma outra pessoa. Many churches forget this today. Muitas igrejas esquecem disso hoje. They want all the talk about the Spirit and all of these great things the Spirit does. Eles gostam muito de falar do Espírito e todas as coisas grandes que o Espírito faz. But where is Christ? Mas cadê Cristo nessa história? I will tell you when you know the Spirit is at work in God's people. Eu vou dizer para vocês quando é que vocês podem reconhecer de fato que o Espírito Santo está agindo no meio do povo de Deus. When Christ is preached. É quando Cristo é pregado. When Christ is É quando glorified. Cristo é glorificado. When He is set apart as Lord in your heart. É quando Ele é separado como Senhor e Rei do seu coração. There are greater works than miracles. Existem obras muito mais maravilhosas do que os milagres. It is you trusting Jesus. E essa obra é você tendo fé em Cristo. That is a greater work. Essa é uma obra infinitamente maior. And that is the work of the Spirit. E essa obra é uma obra do Espírito. Picture a dark black night in which there are no lights. Imagine uma noite negra, escuríssima, onde você não tem nenhum tipo de luz. And you're in the Maracanã. E imagine que agora você está lá no Maracanã. And all of the people are in there. E todas as pessoas estão ali no Maracanã. And all of the players are upon the E field. está todos os jogadores ali jogando. But it's pitch black. Mas está extremamente escuro. You can't see anything. Você não consegue enxergar nada. But then the floodlights come on. Mas de repente os holofotes são acesos. And you go, wow. E você vai simplesmente diz, puxa vida. The floodlights that bring Christ into full view Os holofotes que trazem a Cristo na sua glória completa is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Apart from the Spirit, Sem o Espírito, we cannot see Christ. nós não conseguimos ver a Cristo. That is the Spirit's role. Essa é a obra do Espírito. Lastly, Por último, the command of the Spirit to God's people a ordem, o comando do Espírito de Deus para o povo de Deus is actually very simple. é um comando muito simples. You need to ask. Você precisa pedir. I wish I could give you something profound.
Eu gostaria de poder chegar aqui agora e dizer para vocês alguma coisa muito profunda. Did you fly me all the way from Canada to say something so simple? Vocês me trouxeram lá do Canadá para dizer um negócio tão simples como esse? I hope so. Eu espero que sim. The best theology A melhor teologia is often very simple. geralmente é a teologia que é simples. Ask for the Holy Spirit. Peça pelo Espírito Santo. Ask for more Peça por mais. and more. Peça por mais. And do you think that God, who wants to glorify His Son, will withhold from you that great gift? E você acha que o pai que quer glorificar o seu filho vai negar a você no seu pedido esse pedido? But we so easily slip back into thinking we can do things on our own. Mas tão facilmente nós caímos no engano de que nós podemos fazer coisas na nossa própria força, In our own strength. na nossa própria habilidade. But if you'll remember from last night, Mas se você se lembrar da noite passada, if Jesus Christ Himself needed the Holy Spirit, how much more do we? se o próprio Senhor Jesus Cristo precisou do Espírito Santo, quanto mais nós. So ask and He will give. Então peça e Ele dará. Amen. Amém.